Vamos rodar. Seguinte. Chega mais que nós vamos falar desse assunto aqui. Saiu uma pesquisa, minha amiga, que diz que 4 entre 10 mulheres, 4 entre 10 mulheres são assediadas no Brasil. E elas têm medo do quê? Do assédio? Mais medo do assédio ou mais medo do assalto? O que a mulher tem mais medo? Olha aí, ó. Já decidiu aí o que nós vamos pôr do emoji, meu diretor? Ah, estão comentando isso. Assédio. Ah, as mulheres estão escrevendo. E está dando mais resultado aí, o que é? Assédio. Que nem a pesquisa. É? Que nem a pesquisa? É? Que nem a pesquisa. Faz sentido, né, doutora? Faz sentido porque é a sensação de vulnerabilidade, né? As mulheres se sentem mais vulneráveis ao assédio, seja ele verbal, seja ele físico, do que propriamente a uma situação de um roubo, de um assalto, né? Então, essa sensação de vulnerabilidade é a primeira que incomoda. E, em segundo momento, né, essa sensação de que o que fica depois disso, né? O trauma que te dá um assédio é, com certeza, maior do que a perda de um bem, né? Porque você perde uma parte da sua liberdade física, sexual, corporal, que essa pessoa interfere, né? Então, o assédio dá realmente mais medo, tanto pela facilidade em ocorrer, quanto pela situação posterior de trauma. Então é o seguinte, você mulher, você que está vendo o Balanço Geral, você que está ligada aqui no BG. Infelizmente, eu tenho quase certeza que você conhece alguém, ou até já passou por isso, né? Pode ter sido no ônibus, quando alguém chegar perto demais, ou até pior, pode ter sido no meio da rua. Afinal, sempre tem um sem noção para mexer com a mulherada. Não é verdade? Já Infelizmente é verdade. E nós vimos aqui que o assédio pode acontecer até via telefone. Então não há lugar seguro. E nos últimos dias, doutora Márcia, a gente mostrou também vários casos assim no BG. E a falta de noção está refletida nos números. Essa pesquisa, que teve apoio da Organização das Nações Unidas, ouviu 2.000 mulheres. O levantamento mostrou que 7 em cada 10 entrevistadas dizem já ter recebido olhares insistentes e cantadas inconvenientes. Muita gente acha que não é nada demais, que é só brincadeira, mas isso não tem graça nenhuma. Para 36% das mulheres, a situação não foi só inconveniente, foi crime mesmo, de importunação ou de assédio sexual. No caso da Larissa, tudo começou pela internet. Do outro lado, um homem que diz morar em Portugal puxa papo. Ele começa com elogios, pergunta onde ela mora, pede o telefone. Logo começam as perguntas mais indiscretas. Você já se casou? Você é solteira? Como você vive sua vida sexual? Esse perfil me abordou do nada, começou a me seguir e eu até segui para ver quem era a pessoa, né? Porque eu sou uma pessoa muito reservada. Ele logo em seguida me chamou no direct e começou com a conversa. Fundamentalmente, pelo que você percebeu da conversa, o que ele queria com você? Queria umas conversas bem safadas, assim, eu diria. Que não ia conseguir. E só piora. Na sequência, o homem do outro lado diz que está excitado e pergunta se pode mostrar o órgão genital dele. A resposta da Larissa foi simples: não. Eu não sei quem tá por trás disso, mas é muito chato. Já foi o tempo em que situações como essa eram consideradas apenas brincadeiras de mau gosto. Hoje em dia, é claro o entendimento de que isso é, sim, violência. E o Paraná parece estar vivendo uma onda desse tipo de crime. No dia 26 do mês passado, essa imagem correu o Brasil. Depois da repercussão, tanto o homem que passou a mão nessa ciclista na cidade de Palmas, quanto o motorista do carro viraram réus. Mas nem isso parece ter intimidado assediadores de outras partes do estado. Pouco mais de uma semana depois, essa mulher de Campo Largo foi assediada enquanto corria
Um dia depois, em Ibiporã, no Paraná, um grupo de mulheres foi alvo de mais um importunador, que estava de moto. Uma pesquisa recente apontou que no Brasil é mais fácil uma mulher ser importunada ou assediada sexualmente do que assaltada ou roubada. O local onde elas se sentem mais vulneráveis é dentro dos ônibus do transporte coletivo. Mas a julgar pelos últimos fatos que foram registrados no Paraná, não existe uma zona neutra. Um local onde as mulheres podem ficar verdadeiramente livres da ação dos assediadores. Dentro de um mercado, uma funcionária é filmada no banheiro sem saber. Depois de ser flagrado, o homem que fez as imagens foi preso. O caso foi registrado em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. Já no bairro Alto, na capital paranaense, religiosas que faziam parte de um grupo de WhatsApp de uma igreja passaram a ser vítimas de importunação de um homem desconhecido. Eu achei que fosse um cliente, né? Respondi, boa tarde. A partir desse momento, ele começou a mandar fazer chamadas de vídeo, né? Mostrando as partes íntimas dele. Eu tenho nojo de ver essas coisas no meu celular. Eu chorei bastante já, eu me senti muito mal tendo que mostrar tudo isso para o meu esposo também. Eu me sinto assim como se eu fosse culpada, sabe? Como se eu tivesse dado algum motivo para aquilo estar chegando até o meu celular. Na verdade, eu não estou nem um pouco em paz. Para a delegada da mulher de Curitiba, não foram os casos que aumentaram, mas sim as mulheres que estão denunciando mais. Os casos de importunação sempre ocorreram. Eu penso que com a divulgação disso, as mulheres acabam se encorajando de vir à delegacia e registrarem essa importunação sexual que estão sofrendo. O Código Brasileiro prevê punições diferentes para cada tipo de crime. Importunação, que é qualquer ato de cunho sexual sem conhecimento da vítima, a reclusão é de 1 a 5 anos. Assédio sexual é detenção de 1 a 2 anos. E ato obsceno, a punição é menor, detenção de 3 meses a 1 ano. Mas a delegada lembra que para punir é preciso antes denunciar. Porque ainda nós temos aquele pensamento da sociedade de que aconteceu com ela porque ela deu causa para que isso acontecesse. E nós sabemos que isso não é verdade. Aí ela vai para casa em péssimas condições, humilhada, revoltada, né, constrangida, e acaba se calando e permitindo que aquela pessoa, que aquele autor que fez isso com ela, amanhã venha fazer com outra pessoa. Você lembra da Larissa? Pois é, depois das mensagens que recebeu, ela não pensou 2 vezes e denunciou. Tem muita gente que vem falar pra mim que não quer dar pra deixar de lado isso daí. Eu falei, não, eu vou denunciar, porque é crime, é uma importunação sexual. Eu não posso deixar uma pessoa vir me incomodar. Eu tô nas minhas redes sociais ali, mas eu sou mulher, eu não posso ser incomodada desse jeito. É engraçado que o troço quando aparece, o negócio quando aparece, não aparece sozinho, né? Vem um atrás do outro. Apareceu a menina lá em Palmas, aí já apareceu situação no mercado aqui em Curitiba, aí já apareceu outro caso lá no interior, e aí vem, né? E aí você deve estar se perguntando qual a diferença entre ato obsceno, importunação sexual e tal, tudo mais, né? Passa para mim o texto, por favor. Delegado explica a diferença entre ato obsceno, importunação e assédio sexual. Esses 3, eu acho que são importantes. Se você que não sabe, e você que costuma importunar, ou sei lá, ou você que é malandrão, é bom prestar atenção. E você que não é, para evitar que isso aconteça, possa aparecer, é bom prestar atenção também. Roda. Dentro de coletivo, é muito comum a importunação sexual. Acontecendo, né?
tome as medidas, peça ao motorista que pare o ônibus, acione uma viatura, seja ela da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, e conduza esse sujeito, esse autor, à Delegacia da Mulher para as medidas cabíveis. Se possível, pegue ali do lado o nome de uma testemunha, alguém que esteja ali que possa auxiliá-la depois num depoimento aqui na delegacia. A lei está mais rígida, importunação sexual é um crime grave, veja que é 1 ano a 5 anos de prisão, além de contar com antecedentes criminais, né, por importunação sexual. É extremamente constrangedor, humilhante e revoltante, né? A gente percebe as nossas vítimas aqui quando chegam, elas chegam assim totalmente arrasadas. Nós passamos por psicólogas para que elas possam recuperar um pouco a autoestima. É uma falta de respeito de alguém para com a pessoa, a figura da mulher. Bom, na verdade, foi trocado, né? Foi falado, a delegada falou sobre a importunação dentro do ônibus. Agora sim nós vamos trazer a diferença, então, entre o ato obsceno, importunação e assédio sexual. Roda. No caso da importunação, um contato com a vítima, contato corporal com a vítima, que vai trazer prazer ao autor sem o consentimento da vítima, tá? Então, é a famosa passada de mão, né, o que ocorreu nesse caso de Palmas, o esfregar o corpo no corpo da vítima dentro de um coletivo ou na rua. Aí nós temos o assédio sexual, que é um crime grave também, mas ele necessita um favorecimento à vítima, há de ter um relacionamento de subordinação entre vítima e autor. Então, se ela ceder aos anseios sexuais do chefe, ela tem um aumento, ela tem uma vaga de emprego garantida. E o ato obsceno é quando o autor pratica qualquer ato de cunho sexual, tá? Mas não direcionado a ninguém, né? Ele está em via pública, ele tira os órgãos genitais para fora, é um ato obsceno. Ou ele se masturba em praça pública, é um ato obsceno. E aí a doutora Márcia tem mais uma questão para trazer também, para esclarecer, deixar bem claro esses pontos aí que a doutora Vanessa Alice colocou, né, doutora? Quando a gente fala em importunação, nós estamos falando de um ato dirigido a uma determinada pessoa, né? Que esse ato, ele é normalmente físico, às vezes verbal, mas ele é dirigido a determinada pessoa. Quando a gente fala em ato obsceno, não, ele não é dirigido a uma pessoa, ele está no meio de uma praça, de um campo, em algum lugar que é público, mas, ou até dentro de um corredor de um prédio, é público, mas não está dirigido a ninguém. E o assédio sexual, esse a gente precisa daquela relação de hierarquia. Só o chefe assedia o subordinado, né? Então, é necessário que possa haver uma vantagem ou uma perda muito grande. Ó, se você não sair comigo, então eu vou te prejudicar funcionalmente. Ou se você sair, eu vou melhorar a sua situação funcional. É necessária essa relação quando a gente fala em assédio.